Vou passar a palavra ao nosso próximo comunicador, Luís Jacob, cuja comunicação, intitulada As Universidades Séniores como Modelo de Educação de Adultos, nos vai convidar a refletir um pouco sobre aquilo que é o papel de uma educação de adultos, neste caso especialmente pensada para as pessoas de maior idade, que tradicionalmente não têm tido muito espaço, por exemplo, na agenda política da educação de adultos, sistematicamente pensada sobretudo para os adultos ativos, e que, portanto, tem deixado, de facto, de fora, muitas vezes, esta população. E, no caso do trabalho do Luís Jacob, eu vou destacar, tal como fiz para os oradores anteriores, vou destacar a sua intervenção comunitária a este nível, dizendo que ele é o fundador, o presidente fundador da rede de universidades da terceira idade, isto desde 2005, trata-se de uma rede com particularidades muito precisas e muito interessantes e que teremos a oportunidade agora de testemunhar. É coordenador de vários projetos europeus e tem, de facto, nas áreas de trabalho em que conhecemos, tem dado provas do especialista que é em gerontologia e tem trabalhado no âmbito das IPSES, no âmbito de empresas de consultadoria social, etc., sempre com esta preocupação na agenda de intervenção e de estudo. Prova disso são também os seus livros que têm, portanto, sai agora vai sair agora um que eu sei, portanto faço já o anúncio. E, portanto, os seus livros dão provas precisamente quer da preocupação de estudo, quer da preocupação de intervenção na área da educação de adultos com pessoas idosas. E, portanto, passo imediatamente a palavra ao Luís Jacob. Obrigado. E é só pedir é que a apresentação aparecesse aqui no ecrã principal, porque só está no... Aqui, já está. Ok, obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo privilégio que me deram de estar aqui a falar das Universidades Séniores. A RUTI já tem colaborado com a Associação Aprender, de facto, já há alguns tempos, porque os objetivos e a metodologia é muito semelhante. E, de facto, é com imenso gosto que aqui estou para apresentar o projeto das Universidades Séniores. Aqueles são alguns dos nossos séniores, são daqui perto, são da Academia Sénior de Carnide e que tiveram para comemorar este ano o Ano Europeu do Envelhecimento Ativo, fizeram um calendário com 12 fotografias, com 12 atividades que eles fizeram e esta é uma delas em que eles escreveram num papel quais eram os seus desejos para 2012. Eu começo aqui com, não sei se dá para perceber muito bem, mas é um gráfico que relaciona o investimento na educação para adultos com o PIB de cada país. E o que nós podemos observar é que aqueles países pobrezinhos, como a Islândia, a Noruega, os Estados Unidos, a Holanda, são os países que claramente têm uma maior percentagem de adultos a fazer formação, seja formal, informal, adultos em formação. E aqueles países pequeninos, como Portugal, são os que menos percentagem de alunos têm, alunos adultos em formação. E a minha pergunta aqui é, nós estamos aqui porque investimos pouco na educação, é uma questão, ou vice-versa. O que nós podemos ver claramente por aqui é os países que claramente investem na educação para adultos têm um PIB mais alto. Okay? Se calhar é um gráfico interessante para começar, de facto, a pensar. Aqui é uma apresentação muito rápida da RUTIS. A RUTIS é uma instituição de utilidade pública de âmbito nacional de apoio à família e à comunidade de Séniores, criada em 2005 e com sede no centro do país, em Almeirim. Esta é uma foto da nossa sede e aqui o nosso site. Basicamente, nós podemos dividir aqui em projetos de educação para adultos e séniores em Portugal. Eu fiz aqui uma amostra muito simples, que é as novas oportunidades, que já aqui foi falado várias vezes, os CNOS e os EFAs.
Podemos falar nos maiores de 23, que é possibilitar a entrada no ensino superior exatamente aos maiores de 23. São 2 projetos que têm 2 objetivos muito claros: a formação formal, a aquisição de novas competências e o reconhecimento de novas competências, que se dirige claramente a adultos, com objetivos de formação, e depois podemos dividir aqui em 2 grupos as universidades séniores e os programas universitários para séniores, que são outro modelo, um modelo já para séniores, para maiores de 50 anos, e que não tem um objetivo de certificação, nem um objetivo de aumento da qualificação ou reconhecimento das suas, com efeitos de certificação. E são, obviamente, estes 2 que eu irei agora falar um pouco. O que são as universidades séniores? As universidades séniores é uma resposta socioeducativa que visa criar e dinamizar regularmente atividades sociais, educacionais, culturais e de convívio, preferencialmente para e pelos maiores de 50 anos. Este pelos é um dos fatores de diferenciação das universidades séniores em relação a outros projetos. Porquê? Porque os séniores são claramente aqui uns atores, não passivos, mas bastante ativos, na dinamização da resposta. Ou seja, são eles que criam, são eles que gerem, são eles que organizam todo o processo das universidades séniores. Por isso é que nós consideramos que é uma resposta para, mas acima de tudo, pelos maiores de 50 anos. Ou seja, eles são atores principais neste projeto. As atividades educativas realizadas são em regime não formal, sem fins de certificação e no contexto da formação ao longo da vida. Ou seja, não há habilitações mínimas para entrar, não há faltas, não há exames, ou seja, tudo no sentido do não formal. As pessoas vão lá porque querem aprender e não porque têm um objetivo de ter um diploma ou ter um objetivo de alcançar o 12º ano, etc. Não, vão unicamente pelo objetivo de conviver, de aprender e de partilhar os seus conhecimentos. E nestes projetos, os séniores têm 3 papéis, se quiserem: alunos, professores e dirigentes. É como o shampoo, é chamado 3 em 1. Eu posso ser aluno, posso ser professor e posso ser dirigente, ou posso ser aluno e professor, ou posso ser professor e dirigente. Estes são os 3 papéis que eles podem ter nas universidades. É uma resposta em crescimento. Quando nós começamos a trabalhar, em 2001 havia 15 universidades, neste momento temos 210. Começamos a trabalhar, havia menos de 1000 alunos, neste momento temos 35.000 alunos. Praticamente as universidades séniores estão espalhadas pelo país inteiro. Há apenas uma zona do país onde há menos universidades, que é aqui o norte interior, Bragança, Vila Real, Viseu e Guarda. No entanto, as 10 universidades que este ano vão abrir, ou já estão a abrir nesta altura, 8 são desta zona, o que de facto mostra que nós, nos últimos 2 anos, temos trabalhado com algum afinco nesta zona e pensamos também já brevemente começar a ter este mapa colorido. Temos as ilhas ocupadas também e temos também uma universidade na África do Sul, em Toronto, e outra na Alemanha, criada pelas associações de imigrantes. Ou seja, que também é de facto uma extensão interessante do projeto e que nós não estamos à espera. E o que é que fazem nas universidades séniores? Basicamente dão aulas. Num regime, o calendário é semelhante ao escolar, o horário normalmente é sempre laboral, as aulas normalmente têm duração de 1 hora por semana, algumas 1h30, como seja as artes, porque demora mais tempo, mas basicamente há um calendário como numa escola normal. Os professores são, na sua grandíssima maioria, voluntários, é um dos pilares para nós do projeto, e nós temos um modelo de avaliação mais avançado do mundo. E o Ministério da Educação podia-nos copiar, que é o seguinte: se o professor não é bom, os alunos não vão. Pronto. E rapidamente está o processo de avaliação feita, porque como há este sistema informal, ou seja, se há 5 alunos que querem criar uma disciplina, cria-se a disciplina. Então o professor vem ter às universidades: olha, eu quero ser professor. Ok, vá dar aulas. Se não tiver alunos, a gente fica logo a saber. Mas, ou seja, é este sistema informal. São os alunos que dizem à universidade: olha, nós para o ano gostávamos de ter francês, e a universidade vai à procura de um professor de francês, ou então é um professor de matemática que diz: eu quero dar aulas de matemática, põe-se o professor a dar aulas e depois há ou não alunos de acordo com o interesse dos alunos. E, de facto, nós temos aqui uma amostra muito reduzida, mas já há chinês, há yoga do riso, há enologia, há astronomia, ou seja, há dezenas e dezenas de disciplinas, porque é muito fácil criar as disciplinas, basta haver um professor e alunos interessados e a disciplina avança. Para ser considerada universidade sénior, tem que ter, no mínimo, disciplinas de 4 tipos: humanidades, informática, desporto e artes.
Se não tiver pelo menos uma disciplina destas 4 áreas, não pode ser considerada universidade sénior. E o que é que fazem? Bem, além de todas aquelas aulas, imensas atividades de voluntariado, em que os alunos são voluntários em imensas atividades. A dança. Esta fotografia foi tirada num projeto europeu nosso na Lituânia. Não sei se conseguem distinguir quem é que são os da Lituânia e quem é que são os portugueses. Mas, de facto, foi um projeto muito interessante, um projeto europeu com 7 países, em que cada um dos países tinha que aprender a dançar, não só as suas danças, mas as danças dos restantes países. A música, quase todas as universidades têm um projeto de música, seja aprender a tocar um instrumento, ou seja aprender a tocar, ou a cantar. Muitas vezes no grupo de 50 há 10 que sabem cantar, mas pronto, é importante que todos colaborem, então aceitam-se as falhas, o importante é que de facto lá estejam. O passeio também faz sempre parte de uma boa universidade, é passear. Neste caso, esta fotografia é da Universidade Sénior da Amadora e tiraram uma fotografia no nosso encontro nacional em Portimão. E então achei muita piada porque era o barco da Amadora. Nós costumávamos dizer que se aquele barco fosse ao fundo, a universidade acabava porque ia ali toda a direção. Mas felizmente toda a gente chegou ao fundo. Mas de facto as viagens, não só viagens, mas acima de tudo ir ao museu, ir ao teatro, ir visitar outras cidades, de facto é uma atividade bastante procurada pelas universidades. O teatro também é a atividade mais complexa de fazer nas universidades, porque obriga a que os alunos venham a todas as aulas, decorem um papel, a dificuldade em ter os cenários, os adereços, os trajes, é a atividade mais complicada, mas também já muitas universidades têm as suas peças de teatro. Por curiosidade, a grande maioria das peças de teatro são comédias, o que eu acho que é também muito, muito positivo. Há universidades que fazem vinho, também é importante que se esclarecer. Aqui é no caso da Almeirim, porque havia uma aluna que tinha uma vinha, os colegas foram apanhar o vinho, entregou-se o vinho à adega cooperativa e fizeram-se 500 garrafas de vinho branco da Universidade Sénior, que é também para ajudar a colaborar nas atividades. Caracterização muito rápida das universidades. Atualmente, 210 universidades, 35 mil alunos, 4 mil professores voluntários. 40% das universidades são totalmente criadas e geridas pelos séniores. 75% dos alunos são mulheres. Eu aqui faço uma pequena provocação. 75% dos alunos são mulheres. 60% dos professores são mulheres. 40% dos dirigentes são mulheres. Ou seja, quanto mais é o grau... É uma provocação. Muito bem. A média de idade, que em média cada universidade tem 20 disciplinas, a média de idades é 67 anos, a média de habilitações está acima do 9º ano, mas aqui varia imenso. Por exemplo, a Universidade Sénior de Serpa, a grande maioria dos alunos tem a 4ª classe, a Universidade Sénior de Espinho, todos os alunos têm uma licenciatura. Ou seja, a nível de habilitações varia muito do local para o local. A média de mensalidades, aqui desculpem, está enganado, não é 152, é 15 euros. A média de mensalidades é 15 euros. Aqui, como o engano, estraga tudo. As disciplinas mais procuradas são a informática, a saúde, a cidadania, a história e as artes. Falar aqui muito rapidamente sobre os programas universitários para séniores, que são um bocadinho diferentes, são dadas pelas universidades tradicionais, são para alunos normalmente com habilitações superiores, os professores são professores das universidades, as mensalidades, as propinas são propinas normalmente iguais às dos alunos que frequentam as licenciaturas, ou seja, é um projeto com um nível de exigência maior. Eu faço aqui apenas referência a Faculdade de Letras do Porto, Instituto Politécnico de Leiria, Universidade de Évora, Universidade Católica do Porto, Universidade Técnica de Lisboa, Academia de Ciências de Lisboa, Universidade dos Açores, Instituto Politécnico de Viana do Castelo. Ou seja, são universidades públicas e privadas que neste momento têm projetos universitários para séniores. Como eu disse, são complementares, não são concorrência às universidades séniores, são complementares porque o público é diferente. É um público com um grau de exigência maior e também com um nível de habilitações superior. Aqui também nós estamos num momento quase de tristeza e o país anda todo de cabeça em baixo. Eu trouxe este quadro só para mostrar uma coisa, porque nós podemos ver a vida de duas maneiras, ou como uma fotografia, então vê-se neste momento e não se consegue ver mais nada, ou como um vídeo. E se nós vermos a vida como um vídeo, vemos que isto tem uma evolução. E só que dados de 1990, dados de 2010. Idosos sem grau de ensino. 74% dos idosos em 1990 não tinham qualquer grau de ensino. Atualmente, 33%. Ou seja, houve uma evolução enorme nas habilitações dos maiores de 65 anos. Leiam livros regularmente, 13% em 2010, 22% em 2010. E, por fim, a frequentar a Universidade de Sénior eram 1.200 em 1990 e atualmente 32 mil. Ou seja, neste espaço de 20 anos, houve, de facto, uma melhoria muito gradual e muito acentuada, quer do interesse dos séniores, quer nas suas próprias capacidades.
Por fim, só aqui apresentar, e para terminar mesmo, um estudo que nós fizemos aos professores. Interessava-nos muito saber quem é que eram os professores das universidades séniores, e então nós chegamos à conclusão, fizemos um inquérito a 1.065 professores, 59% são mulheres, a grande maioria tem, 70% tem o ensino superior, licenciatura, mestrado ou doutoramento, a maioria, claramente, é voluntária, não recebe nada, e 50% ainda trabalha. Assim, de uma forma muito semelhante. Em média, os professores dão 2 horas de aulas por semana. E aqui também um grau, só para terminar, que eu achei muito interessante, que é a média de idades dos professores. Como já vimos, são mulheres, basicamente licenciadas, e a média de idades. E nós podemos ver que, atualmente, 30% dos professores das universidades séniores têm menos de 40 anos. Isto para nós também é um fator extremamente positivo. De facto, a nível dos professores, é já de uma grande heterogeneidade. Claramente que o grupo maior é o grupo dos 60 a 70, que é também equivalente ao das universidades séniores, mas de facto é interessante ver que a nível dos professores, e recordo são 4.000 totalmente voluntários, tem de facto já uma grande heterogeneidade de idades. Eu queria acabar aqui com 2 perguntas, que é para fazer para a plateia, para isso também se tornar mais dinâmico. Um professor para séniores é diferente de um professor para adultos? E quando eu falo professor, falo /formador. Segunda pergunta, que características perfil deve ter um professor de séniores? Ou seja, há diferença no professor do ensino recorrente, das novas oportunidades, etc., de um professor para séniores? Essas ficam as 2 perguntas, que até pode ser de debate para agora. E todo este estudo está no livro que a Rossana disse, que foi lançado há muito pouco tempo, Educação para Séniores em Portugal. Muito obrigado.